Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Flor Bela Espanca, que foi uma poetisa e contista portuguesa, nascida em Vila Viçosa em 1894 e falecida em Matosinhos em 1930, cujas obras mais conhecidas são O Livro de Mágoas, O Livro de Soror Saudade e Charneca em Flor. A sua poesia alia o sofrimento e desencanto ao desejo de ser feliz. Flor Bela Espanca nasceu no dia 8 de dezembro de 1894 em Vila Viçosa, no Alentejo. Foi batizada com o nome de Flor Bela Lobo, como filha natural de Antónia da Conceição Lobo. Na realidade, era filha ilegítima de João Maria Espanca, que foi, sobretudo, um antiquário e um fotógrafo, mas também ganhava a vida com outras atividades, como a projeção de filmes, tendo, aliás, sido um dos introdutores do Vitascópio de Edison em Portugal. O João Espanca era casado com Mariana do Carmo, inglesa toscano, que era estéril, e então esta facilitou o relacionamento do marido com a camponesa Antónia da Conceição Lobo, filha de pais incógnitos, criada de servir, que era uma mulher bela e vistosa. Deste relacionamento nasceram Flor Bela e 3 anos depois Apeles, ambos registados como filhos de Antónia e de pai incógnito. Os meninos foram criados em casa da família Espanca, tendo Mariana sido a madrinha de batismo dos dois. Mas João Maria só reconheceu legalmente Flor Bela como sua filha 18 anos depois da morte dela, por ocasião da inauguração do seu busto em Évora, após uma dura insistência de um grupo de admiradores da poetisa. Apesar das vicissitudes do seu nascimento, Flor Bela foi criada com afeto, como provam as inúmeras fotografias do casal Espanca com as crianças, a maioria da autoria do seu pai, tanto fotógrafo. Ela própria terá dito numa carta que nasceu num berço de rendas rodeada de afetos e que cresceu despreocupada e feliz. Entre 1899 e 1908, Flor Bela Espanca frequentou a escola de Vila Viçosa. Nessa altura, passou a assinar os seus textos como Flor d'Alma da Conceição. As suas primeiras composições poéticas datam dos anos de 1903 e 1904. São desse tempo o poema A Vida e a Morte, um soneto em redondilha maior, portanto um verso de 7 sílabas, escrito em homenagem ao seu irmão Apeles, e o poema No Dia de Anos, escrito por ocasião do aniversário do pai, com a seguinte dedicatória: ofereço estes versos ao meu querido papá da minha alma. Em 1907, Flor Bela Espanca escreveu o seu primeiro conto, que se chamou Mamá. No ano seguinte, faleceu a sua mãe biológica, Tanta Antónia, que tinha apenas, na altura, 29 anos, vítima de nevrose. Portanto, tinha Flor Bela, a filha, 13 anos. Em 1908, Espanca inscreveu-se no Liceu Nacional de Évora e foi uma das primeiras mulheres em Portugal a frequentar um curso liceal. Durante os seus estudos do liceu, Espanca requisitava livros na Biblioteca Pública de Évora, aproveitando então para ler obras de Balzac, Dumas, Camilo Castelo Branco, Guerra Junqueiro, Garrett e outros. Em 1913, reprovou no exame final do liceu e desistiu dos estudos. Em finais desse ano de 1913, no dia em que completava 19 anos, Flor Bela casou-se em Évora com Alberto de Jesus Silva Moutinho, seu colega de escola, tendo o casal ficado a morar em Redondo, onde ambos começaram a dar aulas. Em 1915, mudaram-se para a casa dos Espancas, em Évora, porque, enfim, dificuldades financeiras. Em 1916, voltaram de novo para o Redondo, e aí a poetisa reuniu uma seleção da sua produção poética
desde 1915 no projeto Trocando Olhares. Esta coletânea, com 85 poemas e 3 contos, não foi editada, mas serviu-lhe depois como ponto de partida para futuras publicações. Na época, as tentativas que fez de publicar os seus poemas falharam. No mesmo ano de 1916, Florbela Espanca iniciou-se como jornalista em Modas e Bordados, que era um suplemento do Século, portanto um jornal de Lisboa, e no Notícias de Évora e na A Voz Pública, que eram, portanto, periódicos eiborenses. A poetisa regressou de novo à cidade de Évora no ano de 1917 e então completou o curso complementar do Liceu, o curso de Letras. Mudou-se depois para Lisboa, contra a vontade do marido, para se matricular na Faculdade de Direito da Universidade lá de Lisboa. E foi uma das 14 mulheres entre 347 alunos inscritos na faculdade. Aí contactou com a vida boémia e cosmopolita da capital, conviveu com escritores e poetas como Américo Durão e Mário Beirão e participou em tertúlias literárias. No ano seguinte, portanto em 1918, a escritora sofreu um aborto involuntário que lhe teria infectado os pulmões e os ovários. Então interrompeu os estudos e foi convalescer para a localidade de Quelfes, no concelho de Olhão, lá no Algarve, que era a terra do marido. E aí ela começou a apresentar os primeiros sintomas de neurose. Em junho de 1919, então já de novo em Lisboa, enquanto frequentava o terceiro ano de Direito, saiu a sua primeira obra, que se chamava O Livro de Mágoas. A tiragem de 200 exemplares esgotou-se rapidamente. Em setembro desse ano, ela separou-se do marido, do Alberto Moutinho, e em 1920, estando ainda casada, embora separada, a escritora passou a viver com António José Marques Guimarães, que era alferes da artilharia da Guarda Republicana. Em 29 de junho de 1921, conseguiu finalmente o divórcio e pôde casar-se então com o António Guimarães. Então interrompeu os estudos lá na Faculdade de Direito, porque o casal passou a residir na zona do Porto. Mas, no ano seguinte, transferiram-se de novo para Lisboa, porque o Guimarães, o marido, tornou-se chefe de gabinete do Ministro do Exército. A 1 de agosto de 1922, a recém-fundada Seara Nova publicou o seu soneto Prince Charmant, que era dedicado ao Raul Proença. Esse soneto veio a integrar a sua segunda coletânea de sonetos, que se chamou O Livro de Soror Saudade, que foi publicado em janeiro de 1923. Nesse mesmo ano, Florbela sofreu outro aborto e separou-se então deste segundo marido, do António Moutinho. E para sobreviver, começou a dar aulas particulares de português. Em 1924, passou a viver com Mário Pereira Lage, que já conhecia desde 1921, e casou com ele em 1925, depois de então de conseguir concluir o segundo divórcio, situação que a abalou bastante. O casamento decorreu lá em Matosinhos, no distrito do Porto, onde o casal passou a residir a partir de 1926. Entretanto, em dezembro de 1925, do ano anterior, faleceu a madrasta e madrinha da Florbela, que lhe legou vários bens. O seu ex-marido, o segundo, abriu, uns anos mais tarde, uma agência chamada Recortes, que colecionava notas e artigos sobre vários autores. O seu espólio pessoal reúne um abundante material sobre Florbela Espanca, que foi publicado entre 1945 e 1981. Ao todo, são 133 recortes sobre a Florbela. Em 1927, Florbela principiou a sua colaboração no jornal do Nuno, lá de Vila Viçosa, que era dirigido por José Emílio Amaro. E naquele tempo, a coletânea Charneca em Flor já estava pronta, mas ela não conseguiu encontrar um editor, tinha enfim, poucos contactos no mundo editorial,
Tinha também preparado um volume de contos, provavelmente o Dominó Preto, que viria a ser publicado postumamente só no ano de 1982, não sabemos. Começou a traduzir, então, romances para as editoras Civilização e Figueirinhas, que são editoras do Porto, eram na altura. Em 6 de junho desse mesmo ano de 1927, o Apeles Espanca, o irmão da escritora, que tinha apenas 30 anos, faleceu num trágico acidente de avião perto da Torre de Belém. Provavelmente foi um suicídio, tendo-se ele despenhado voluntariamente nas águas do Tejo. A sua morte foi devastadora para Espanca, que, em homenagem ao irmão, escreveu o conjunto de contos As Máscaras do Destino, que viria a ser publicado póstumamente, depois no ano de 1931. Entretanto, a sua doença mental agravou-se bastante e, em 1928, teria tentado suicidar-se pela primeira vez. No início de 1930, a Florbela Espanca começou a escrever o seu Diário do Último Ano, que viria depois também a ser publicado só no ano de 1981. A 18 de junho, ela principiou uma correspondência com Guido Batelli, que era um professor italiano visitante da Universidade de Coimbra, que se apaixonou pela sua poesia, pela obra da Florbela, e então ele tomou a seu cargo a publicação daquele conjunto de sonetos que era A Charneca em Flor, que foi então editado no início de 1931. Nessa altura, a poetisa colaborava com o Portugal Feminino de Lisboa, bem como na revista Civilização e no jornal 1º de Janeiro, que é os dois do Porto. Então, a Florbela Espanca tentou o suicídio por 2 vezes em outubro e em novembro de 1930. E após o diagnóstico de um edema pulmonar, a poetisa perdeu definitivamente a vontade de viver e não resistiu à terceira tentativa de suicídio. Faleceu em Matosinhos no dia do seu 36º aniversário, ou seja, a 8 de dezembro de 1930, quando estava mesmo prestes a ser então editado A Charneca em Flor, que é considerada a sua obra-prima. Não é o que consta na certidão de óbito, consta lá que faleceu do edema pulmonar, mas o que é certo é que a causa próxima da morte foi mesmo uma overdose de barbitúricos, porque encontraram debaixo da sua cama 2 frascos vazios de comprimidos. A poetisa teria deixado uma carta confidencial com as suas últimas disposições, entre elas o pedido de que fossem colocados no seu caixão os restos do avião pilotado pelo irmão, né, o Apeles, quando sofreu o acidente. O corpo de Florbela Espanca jaz, desde o dia 17 de maio de 1964, no cemitério de Vila Viçosa, portanto, da sua terra natal. Ora bem, iríamos então agora falar um pouco mais então das características da sua obra. A vida de Florbela Espanca, de apenas 36 anos, foi plena, embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos, que a autora soube transformar em poesia da mais elevada qualidade, carregada de erotismo, feminilidade e panteísmo. Na sua escrita, há um certo número de palavras em que ela insiste insistentemente. Antes de mais, o eu, que é insistentemente, diria, em quase todos os seus poemas. Depois são largamente repetidos outros vocábulos que são reflexos da paixão, como alma, amor, saudade, beijos, versos, poeta, enfim, e outros, bem como outras palavras delas derivadas. Também a obsessão com a morte é uma constante nos seus poemas. Considerada uma das mais importantes poetisas portuguesas, Florbela escreveu poesia, quase sempre sob a forma de sonetos. Escreveu também contos, um diário e cartas. Traduziu vários romances e colaborou ao longo da sua vida curta em revistas e jornais de diversa índole. Mas Florbela Espanca, antes de tudo, é uma poetisa.
A sua poesia, quase sempre em forma de soneto, como já disse, tem um estilo peculiar, aliando sofrimento e desencanto ao desejo de ser feliz. Então eu aproveitaria agora para ler alguns dos seus poemas que demonstram realmente estas mesmas disposições e estas palavras que eu acabo de referir. Iria começar por ler um do seu primeiro livro, né? Do livro de mágoas, que se chama Dizeres Íntimos. É tão triste morrer na minha idade, e vou ver os meus olhos, penitentes vestidinhos de roxo, como crentes do soturno convento da saudade. E logo vou olhar com ansiedade as minhas mãos esguias, languescentes, de brancos dedos, uns bebés doentes que hão de morrer em plena mocidade. E ser-se novo é ter-se o paraíso, é ter-se a estrada larga ao sol florida, aonde tudo é luz e graça e riso. E os meus 23 anos, sou tão nova, dizem baixinho a rir. Que linda a vida! Responde a minha dor. Que linda a cova! Ainda tão nova, com 23 anos, obsessão pela morte. Depois do livro seguinte, né, o livro da Saudade, eu iria ler-vos Renúncia. A minha mocidade outrora eu pus no tranquilo convento da tristeza. Lá passa dias, noites, sempre presa, olhos fechados, magras mãos em cruz. Lá fora, a lua, Satanás, seduz. Desdobra-se em requintes de beleza. É como um beijo ardente a natureza. A minha cela é como um rio de luz. Fecha os teus olhos bem. Não vejas nada. Empalidece mais. E, resignada, prende os teus braços a uma cruz maior. Gela ainda a mortalha que te encerra. Enche a boca de cinzas e de terra. Ó minha mocidade toda em flor. Continuamos com a obsessão da morte, não é? Agora em que ela se considera fechada num convento, mas é um convento de tristeza, o convento da tristeza. Depois iríamos para o terceiro, então, o tal A Charneca em Flor, onde iria ler In Memoriam, que é dedicada ao meu morto querido. Na cidade de Assis, il poverello santo, 3 vezes santo, andou pregando que o sol, a terra, a flor, o rocio brando, da pobreza o tristíssimo flagelo, tudo quanto há de vil, quanto há de belo, tudo era nosso irmão. E assim sonhando, pelas estradas da Úmbria foi forjando, da cadeia do amor, o maior elo. Olha o nosso irmão Sol, nossa irmã Água. Ah, poverelo, em mim essa lição perdeu-se como vela em mar de mágoa, batida por furiosos vendavais. Eu fui na vida a irmã de um só irmão, e já não sou a irmã de ninguém mais. Ora então, quem era o seu morto querido? O seu falecido irmão. E então, para terminar, no último dos livros, já publicado também após a sua morte, e que se chama Relíquia, é uma recolha de poemas diversos, eu vou ler o poema chamado À Morte. Morte, minha senhora Dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço.
lânguido e doce como um doce laço e como uma raiz sereno e forte. Não há mal que não sare, o não conforte tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino, nem má sorte. Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo. Prende-me as asas que voaram tanto. Vim da Moirama, sou filha de rei. Má fada me encantou e aqui fiquei à tua espera. Quebra-me o encanto. Acham que podia haver maior desejo de morrer? Penso que não. Ora bem, lidos então estes poemas, eu iria continuar. Flor Bela não fez parte de nenhum movimento literário, mas o seu estilo remete para a poesia romântica, com forte elo emocional. A leitura das suas composições permite posicionar a sua obra na matriz de uma poesia de fim de século que formalmente cruza caracteres decadentistas, simbolistas. Ela faz várias referências a autores simbolistas na sua obra e caracteres neorromânticos. Ela admirava os autores da terceira geração romântica, especialmente o Antero de Cantal. Mas também pode enquadrar-se no modernismo, pela forma como a vivência do amor promove a cada passo uma mistificação do eu, tal eu, na senda de certos autores do primeiro modernismo, como o Sá Carneiro, o Alfredo Guisado, o António Boto. Temos ainda também o aspecto místico, pois a Flor Bela Espanca reata conscientemente a tradição da literatura claustral feminina que recebera no período do seu maior florescimento uma marca conceitista mantida na poética da Flor Bela, por certa propensão para a exploração das antíteses: morte, vida, amor, dor, verdade, engano. Quem conhece são as mesmas características das obras da Soror Mariana Alcoforado, nas quais a Flor Bela se terá inspirado, nomeadamente, para criar a personagem da Soror Saudade. Né? A imagem da mulher que sofre ilusão sobre ilusão amorosa, que reitera até ao desespero a sua fatalidade, que dá expressão a uma existência irremediavelmente minada pela ansiedade e pela incompreensão, acabou por se sobrepor a outros nexos temáticos com igual pertinácia, como a dor de pensar e a aspiração à simplicidade. Se não reparem, eu volto a pegar aqui no meu livrinho. Aliás, aproveito já para dizer que eu tenho 2 livrinhos da Flor Bela Espanca, mas são o mesmo livro, porque ambos têm exatamente os mesmos sonetos. Esta é uma edição já com 40 e tal anos, do Círculo de Leitores, de uma coleção que publicou chamada Os Clássicos da Língua Portuguesa. E este então, que tenho andado a ler nestes dias, e que é uma edição recente da Porta Editora e que podem encontrar facilmente nas livrarias. Como eu estava dizendo, aquela ansiedade e a incompreensão estão em muitos dos seus poemas, nomeadamente neste Não Ser, onde ela diz logo no início: quem me dera voltar à inocência das coisas brutas, sãs, inanimadas. Despir o vão orgulho, a incoerência, montes rotos de estátuas mutiladas. E por aí continua. Depois, a forma como a busca do amor se volve essencialmente em busca de si mesma, através, portanto, dos telhaços de um ser que não sabe ser sozinho, que veremos aqui neste poema que se chama Loucura, onde ela, mesmo lá no final, diz: ó pavoroso mal de ser sozinha, ó pavoroso e atroz mal de trazer tantas almas a rir dentro da minha. Ela sentia que tinha que ter muitas vidas, não conseguia, a solidão a atormentava. Depois temos a frieza, a maneira como ela encara a morte. Como, por exemplo, neste poema,
que se chama, sintomaticamente, A um Moribundo, onde ela diz, logo no início: não tenhas medo, não. Tranquilamente, como adormece a noite pelo outono, fecha os teus olhos, simples, docemente, como à tarde uma pomba que tem sono. Depois vai desenvolvendo, saber o que é que haverá para lá da morte, o que é que nos poderá lá encontrar, será que encontraremos alguma coisa? Para depois terminar: seja o que for, será melhor que o mundo. Tudo será melhor do que esta vida. Toda a obra poética de Espanca foi reunida pelo Guido Batelli, lembram-se, aquele tal professor da Universidade de Coimbra, num volume chamado Sonetos Completos, que foi publicado pela primeira vez em 1934 e que em 1978 já tinham saído 23 edições desse livro. Pois é este mesmo que eu tenho, do qual até tenho aqui 2 edições, como já vos mostrei. Outro trabalho importante é As Obras Completas de Florbela Espanca, em 8 volumes, com recolha, leitura e notas de Rui Guedes, prefácio de José Carlos Seabra Pereira, e que foi editado pela Dom Quixote, já há muitos anos também, entre 1985 e 1986. Estas serão, digamos, as 2 melhores recolhas da obra da Florbela. Ora, não quero deixar de me referir também à prosa da Florbela Espanca, que se exprime através do conto, pois também um diário, que foi escrito, como eu disse, ao longo do ano da sua morte. Parecia que ela foi planeando a morte ao longo de todo o ano. E depois também em várias cartas. Portanto, estas as suas obras em prosa. Algumas destas cartas são de natureza familiar, outras tratam de questões relacionadas com a sua produção literária, quer num sentido interrogativo, quanto à sua qualidade, quer quanto a aspectos mais práticos, como, por exemplo, a sua publicação. Nas cartas sobressaem qualidades que nem sempre estão presentes, aliás, que raramente estão presentes na restante produção dela em prosa, que são a naturalidade e a simplicidade. E para terminar, quero falar da inspiração que a poesia de Florbela Espanca tem sido para a música. Os seus poemas, pela sua temática, têm sido tratados por vários compositores e intérpretes. Os Morituri, que foi uma banda de pós-punk dos anos 80, gravou o tema Tédio, que é constituído com extratos de 3 poemas tirados do livro de Mágoas. Depois, em 2001, a cantora brasileira Nicole Borger editou o álbum Amar, um encontro com Florbela Espanca, onde estão musicados sonetos de diversas fases da poetisa, com estilos musicais também diversos. Não é? No ano de 2013, a artista Senhora Dona Morte, que é um pseudónimo, lançou um trabalho chamado Florbela, através do YouTube, que é composto por 18 sonetos da poetisa, com fundo musical, que realmente são fantásticos, que facilmente encontram no YouTube e que aconselho muito que ouçam. Depois também a fadista Marisa tem no seu repertório 2 fados com poemas da Florbela Espanca, que é o Caravelas, que é tirado do livro das Horas de Saudade, e Desejos Vãos, que é do livro de Mágoas. Mas a obra que deu mais brado e que penso que todos os portugueses conhecem pertence ao grupo musical Trovante. A canção Perdidamente, com música do João Gil, incluída no álbum Terra Firme de 1987, é textualmente o soneto Ser Poeta da coletânea Charneca em Flor. E é com um pequeno extrato desta canção, cantada maravilhosamente pelo Luís Represas, que vou fechar esta conversa sobre a Florbela Espanca. Se puder, tiver vida e saúde, cá estarei na próxima semana para falar de outro grande nome da literatura mundial.
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de Aquém e de Além-do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por umas manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim, e dizer-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma e sangue e vida em mim,